Espírito Santo de Deus, nós louvamos ao Senhor pela vida do David, a vida dos seus amigos. Senhor, que aquilo que Tu fez na vida desses homens, Pai, possa ser motivo de glória ao Senhor e edificação, Pai, de conversão. Que aqueles, Senhor, que vivem problemas infinitamente menores do que esses homens viveram, essas pessoas possam ser impactadas com essa mensagem, que nós, Pai, nós possamos parar de reclamar, Deus, sendo que temos tudo, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Usa a vida do Teu servo agora, em nome de Jesus nós oramos. Amém e graças a Deus. Boa noite a todos. Meu nome é David e eu quero agradecer muito a Deus primeiramente e agradecer a todos vocês que não me conhecem, né, não me conheciam, e por vocês terem orado por mim e pelos meus amigos. Estou muito grato de estar aqui mais uma vez pisando nessa terra firme. Eu acho que todos vocês estão sabendo da história, né? Todos vocês querem escutar um pouquinho, né? Eu só tenho que agradecer muito a Deus, porque tem gente que não acredita em Deus. Tem muita gente que não acredita em Deus. E eu sou uma prova viva que Deus existe. Porque o que aconteceu com a gente, eu nunca imaginava. Ninguém espera. Ninguém espera. É como Lázaro diz, Deus escolhe as pessoas loucas do mundo para confundir as sábias, né? Então eu tirei uma dúvida, porque eu saí da minha casa, Deus já tinha um propósito. Para mim chegar em Santa Catarina, eu tinha para me pagar R$650 para me chegar aqui onde eu estou. Eu fiz um Pix de 150 e me desloquei da minha cidade até Castanhal, no Pará. E quando eu cheguei, para mim subir no ônibus, a moça responsável pela viagem pegou meus dados e perguntou assim mesmo: "Você é o David, né?" Eu falei: "Sim, sou." Ela falou assim mesmo para mim: "David, muito obrigado pelo restante da sua passagem que você depositou para a gente." E desde lá eu vim me perguntando até aqui, que restante de dinheiro que eu fiz? Eu não fiz nenhum restante de dinheiro, eu não paguei nada. Deus já tinha pago a minha passagem para mim chegar até aqui. E quando eu cheguei aqui, eu estava em busca de um emprego sem conhecer ninguém. Só Deus, sou eu e Deus. E cheguei nessa dita embarcação, eu vi que tinha um amigo aqui, né? Entrei em contato com ele e comecei a estar ajudando ele na embarcação. E onde tudo começou. Eu estava ajudei. Quando foi um dia após deles saírem, eu fui para casa, onde eu estava me deslocando, né? E era umas 4 horas, eu cheguei lá. E quando deu 8 horas da noite, esse meu amigo que está lá atrás, que estava no naufrágio também, ele falou assim mesmo para mim: "Mano, vem aqui 8 horas da manhã, vem amanhã de manhã, mas 8 horas, que quando você saiu daqui, eu não sei o que foi que houve na embarcação, que tiraram o encarregado, tiraram praticamente quase todos os tripulantes. E ficou só os 2 que estão lá atrás, né? Ficou só eles 2. Então, dali, Deus trabalhou também, que era para mim estar ali naquela embarcação. Ele abriu vagas para mim me colocar ali. Chegou 2 rapazes que veio de Natal, a empresa pagou a passagem deles, eles se deslocaram de lá para cá para trabalhar. E quando chegou aqui,
eles usavam drogas, né? E começaram a beber. Era as pessoas do mundo. Só que a gente nunca deve julgar ninguém, né? A gente não julga o livro pela capa. E nós saímos para trabalhar, né? A empresa mandou a gente sair, nós saímos, fomos trabalhar. Fomos direto para o coração do ciclone, né? Onde tudo começou lá. A gente chegamos, estava trabalhando. Antes de eu ir, um domingo antes, eu fui na igreja com esse amigo meu. Quando eu cheguei na igreja, Deus me revelou. Disse para mim: meu filho, vem até mim, que essa é a última chance que eu vou te dar. E eu não perdi a oportunidade, como qualquer um não perderia a oportunidade de Deus. Aquela oportunidade que Deus me deu, já era sabendo que tudo ia acontecer. Quando foi no outro dia, nós saímos para trabalhar. Quando chegou lá no alto mar, foi que aconteceu o ciclone, né? Pegou a gente, revirou a embarcação. E esses meus dois amigos que estavam, quando começou a onda do mar, a onda foi um impacto muito grande, jogou eles para fora da embarcação, né? E começou a ficar tudo escuro ali. E eu só escutava os gritos dos dois, né? Tudo no escuro. E eu estava na parte de cima do barco, e eu estava com umas boias agarradas assim, né? Esperando o barco afundar. E aí, quando eu fiquei incomodado com aquele grito, fiquei muito incomodado. Só que eu não via de onde vinha, porque estava escuro. Naquela hora eu pedi uma permissão para Deus, né? O que eu poderia tomar naquele momento ali, o que eu poderia fazer. Eu estava com as boias na mão, aí Deus me deu uma visão noturna, eu enxerguei no escuro total. Eu enxerguei meus dois amigos, um nadando na frente e o outro logo atrás. Aí Deus me deu uma decisão, né? Me deu uma decisão. Eu fiquei olhando para as boias e fiquei olhando para eles. E foi que eu tomei uma decisão, irmão, de me jogar da embarcação. A partir do momento que eu me joguei da embarcação, eu me atraquei com os irmãos. Eu me atraquei com os dois irmãos, né? Dentro de minutos, a embarcação sumiu. A embarcação sumiu. E os meus dois amigos, eles estavam mais preocupados quem estava na embarcação do que com a gente que estava lá, naufragado lá, né? Que a gente só estava com as boias. Aí a maré começou a levar a gente, começou a levar. Irmãos, eu digo para vocês que tem muita gente que tem um braço, tá sem um braço, tá sem uma perna e desiste de tudo. Desiste. Tem gente que tá com uma depressão, desiste de viver. Os meus dois amigos que estavam lá, eles só não estão hoje aqui porque Deus não quis. Mas eles lutaram muito. Eles lutaram muito para chegar até aqui. Eles eram do mundo, sabe? Eles eram do mundo. Eles olhavam para mim e falavam: mano, se a gente sair daqui, a gente vamos se entregar a nossa vida para Jesus. Foi naquela hora ali que eu não perdi a esperança, né? Eu perguntei: vocês querem se entregar para Jesus? Vocês querem se converter? Eles falaram: a gente quer, mano. Foi que eles se entregaram para Jesus. E eu fiz uma oração pra gente. Depois que eu fiz a oração, o mar começou a ficar bem agitado, né?
começou a ficar bem agitado. O Diego, o Diego, ele falava muito que amava o pai dele, né? O pai dele é cadeirante. E ele trabalhava muito para ajudar os pais dele. Irmão, eu digo que eu tenho pouca consciência. Eu me culpo de eu não ter trago ele de lá para cá. Eu vi meus amigos morrerem congelados. Eu vi meus amigos profundarem no oceano. E eu fiquei à deriva. Depois que eu perdi meus amigos, eu fiquei à deriva. Eu conversava muito com Deus. Eu conversava muito com Deus. E conversava muito com os pássaros que sentavam ao meu redor. E falava para eles: vão buscar uma águia para vir me salvar. Toda vez que eles sentavam ao meu redor, eu falava para eles: vão buscar uma águia para vir me salvar. E os pássaros iam embora. Poucos minutos, os pássaros voltavam e ficavam tudo ao meu redor. Quando eu perdi o último, que foi o Alice, eu me desesperei, irmão. Eu me desesperei e nadei feito um louco, sabe? Sem saber para onde ir, no meio do oceano. A água estava 2 graus abaixo de zero. O vento estava mais gelado do que a água. Eu me desesperei, sem saber para onde ir. Quando eu chego na frente, eu vejo aquele negócio grande pro lado de fora, assim, irmão. E eu comecei a nadar no rumo daquele negócio. E eu jurava que era o barco, né? E eu pensei, se é o barco, eu vou nadar para perto, porque se vir alguém e ver o barco, vai me ver. Quando eu chego uns 100 metros longe, irmão, eu acho que o tubarão já não tinha mais o que crescer. Aí eu comecei a pedir para Deus que me livrasse daqueles monstros, sabe? Me livrar daquele monstro. E os pássaros vieram, ficaram tudo ao meu redor ali. E o frio é uma coisa que aqui a gente sente quando abre uma torneira. Ninguém quer passar 10 minutos com a mão ali, né? Na pia. Eu pensava que eu tinha perdido o resto dos meus amigos. Só que graças a Deus, eles já tinham sido resgatados, né? E eu falava tanto os pássaros, me falava assim mesmo: vão lá e traz essa águia para vir me buscar. Irmão, no domingo, umas 3h30 para as 4 horas, foi a hora que eu perdi o Alice. Eu perdi o Alice. Quando deu 4h40, 5h40, os pássaros chegaram, rodearam ao meu redor ali. E dali veio uma onda bem grande. Deu, me levantou e me baixou assim, né? A boia veio e deu no meu rosto. E eu fui com o olho certo pro céu. Naquele momento que o meu rosto foi, que eu olhei, eu vi uma fumaça bem branca, sabe? Uma fumaça branca. Aí eu não me distraí mais, eu fiquei olhando, 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 e os pássaros vieram, voaram. Poucos minutos eles voltaram, ficaram ali de novo. E dali, quando chegou próximo, bem próximo, os pássaros saíram do meu redor. Todos eles se espalharam, né? Que eles só voavam assim em par. Quando chegou próximo aquela fumaça branca, eles se espalharam, foram tudo um para cada lado. E ali,
Com 5 minutos depois dos 100 metros, eu, eu percebi que era um helicóptero, né? Então, irmão, eu tô aqui para dizer para vocês que isso não é que tem gente que fala assim, meu, é vida de pescador, né? E pescador diz que conta muita mentira, né? Mas eu tô aqui para dizer que nem tudo é mentira, porque o que eu passei, eu com meus amigos, é, tem gente que fala assim, meu, eu não quero o meu pior inimigo, né? Porque, irmão, Deus ele é tão maravilhoso que na hora da nossa agonia, a gente clamava tanto por Deus, a gente queria beber água, a gente queria beber água. E Deus é muito maravilhoso, irmão. Com poucas horas que a gente estava clamando para Deus querendo água, apareceu uma caixa de leite. Uma caixa de leite, irmão. Apareceu. E nós usamos como água. Nós revezamos como água. Cada um bebeu um pouquinho e ficamos bebendo até acabar aquela última gota do leite. Passar as horas bebendo água salgada, começamos a clamar de novo o nome de Deus, né? Começamos a clamar a Deus, que a gente... não só eu, né? E meus amigos, porque eles estavam mais fragilizados do que eu. Eu, eu nadava por eles, eu esquentava eles, eu abraçava, revezava para um lado. Eles estavam muito fracos. E teve uma hora que o Diego falou: "Oh, meu Deus, eu tô com muita sede. Eu vou beber um pouco de água do mar." Naquela hora que ele falou aquilo, irmão, o Alisson disse: "Tem um negócio me batendo aqui de noite, né?" Aí o Alisson passou a mão assim, irmão. Uma garrafa de Coca-Cola. Uma garrafa de Coca-Cola, irmão. Aquela garrafa de Coca-Cola ali ficou servindo a gente uma noite e um dia. Depois que acabou aquela água ali, irmão. Depois que acabou aquela água ali, eu não pude mais fazer nada. Eu só pedia pra Deus pra tirar a gente com vida, né? É o que eu pedia pra Deus. Mas todo mundo que orou por nós e muitas pessoas que nos últimos momentos perderam a fé e disseram que era incapaz de encontrar alguém vivo, né? Até mesmo os marinheiros que me tiraram de lá, irmão, ele falou, cara, durante a gente trabalhar nossa vida toda nesse ramo, a gente nunca tiramos ninguém do oceano com vida. Eu passei 2 dias e 2 noites naquela imensidão de mar, irmão. Uma água 2 graus abaixo de zero. E você não saber para onde nadar. E eu tô aqui para agradecer primeiramente Deus de eu estar aqui e agradecer todos vocês que deram o apoio, deram oração, porque vocês têm muita fé em Deus. E o meu amigo que está lá atrás, a minha irmã se deslocou de lá para vir me dar uma força aqui. Que vocês não só oram por mim, é que eu estou enfrentando uma luta muito grande por causa dos meus amigos, sabe? Eu não consigo dormir. Onde eu passo, eu vejo. Parece que eu tô junto com eles, sabe? Todo tempo. E eu tô pedindo muito para Deus que limpe isso da minha cabeça. É porque é muito ruim, irmão. Você vê, você vê uma família, praticamente onde a gente vê uma família. Você vê uma pessoa morrer e sem poder fazer nada.
E eu me culpo de eu não ter trago eles de volta. Eu agradeço muito vocês por ajudar a gente. Agradeço muito de coração. Que Deus multiplique tudo por que vocês fizeram pela gente. Que Deus nunca abandonará nem eu e nenhum de vocês. Tá? Só agradeço muito mesmo por essa oportunidade. Eu nunca cheguei em canto nenhum para me falar, para me dar esse testemunho. Eu agradeço muito o irmão Eliezer, que foi uma pessoa para mim, como eu falei para ele, que ele perdeu um irmão pela Covid, né? E agora ele ganhou um outro aqui. Sabe? Ele ganhou um outro irmão. Eu estou muito grato por vocês, muito grato. Não tenho nem palavras para me dizer para vocês o quanto eu estou grato. Por mim e pelos meus amigos, tá? Muito obrigado mesmo pela oportunidade, tá? Vem cá que eu quero orar por você, vem cá. Vamos ficar de pé, amado. Só quem passa por uma situação como essa pode, mais ou menos, a gente não consegue imaginar o que deve ter sido esses 2 dias e 2 noites, é isso? E aqueles 2 amigos que você perderam, eles eram crentes? Não eram crentes. E você aceitou, voltou para Jesus um dia antes. Como é que são as coisas, né, irmão? Misericórdia de Deus, né? Mas o irmão manifestou essa necessidade, né? Eu acredito que esse trauma que ele traz pelo que ele passou, né? Então, eu gostaria que você estendesse as mãos. Nós vamos falar hoje sobre oração. Né? Nós vamos falar sobre isso, sobre oração. Então, vamos estar intercedendo pela vida do David. Os teus irmãos que estão aqui na igreja estavam lá no barco contigo também, os que estão ali? Vem cá, pode vir aqui os 2, por favor. Pode chegar aqui à frente, rapidinho, amado. Como é o nome dos teus irmãos ali? Domingos e Joel. Todos já trabalhavam em pesca já? Não. Tu não, tu estreou. Estreou, olha só, quer continuar na pesca ou não? Eu digo assim, que eu estou na direção de Deus, né? Aleluia. O que Deus determinar para mim, eu estou disposto. Né? Amém. Amém, isso é fé, hein? Nosso querido Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, e não compreendemos todas as coisas, mas te agradecemos pelo que o Senhor tem feito na vida do David, pela tua misericórdia, Senhor, e assim muitas vezes o Senhor nos salva desta maneira. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor deu a ele a oportunidade de voltar a ti, se voltar para ti, Senhor. Te agradeço, Pai, pelo livramento que o Senhor deu a esses homens. Certamente eu creio que tens uma grande obra, um grande propósito na vida deles, Senhor. Mas quero agora estar intercedendo pelo coração, Senhor, de David, pela sua mente, pelo seu psicológico, que sofreu esse abalo tão grande, Senhor. Mas tu és o médico dos médicos. E eu te peço, Pai, que tu venhas tirar todo o trauma, que o Senhor venha trazer alívio, que o Senhor venha fazer um milagre. Ele está, Senhor, com o seu corpo físico intacto, mas sua mente, Pai, está traumatizada, seu coração, e por isso nós oramos a Ti, crendo, Senhor, que Tu estás neste lugar e estás agindo agora, Pai. Te agradeço por esse testemunho, para a nossa advertência, para a nossa edificação, e que em todas as coisas o Teu nome seja glorificado.
Creio, Senhor, que Tu usarás muito ainda a vida do irmão David. Por onde ele for, esse testemunho certamente será ouvido. E muitas pessoas que estão distantes de Ti, Senhor, voltarão para Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus Cristo, amado. Os irmãos podem tomar assento. Quando, na quinta-feira passada, nós estávamos aqui no nosso culto, na nossa reunião de oração, foi feita na quinta-feira passada, o irmão Eliezer me disse que os irmãos estariam aqui na igreja, né? E visitando a igreja. A igreja fez muito pouco, né? Algumas pessoas trouxeram alguns alimentos que eles estavam necessitando e eles resolveram, né, manifestar essa gratidão. E quando eu soube que eles viriam, né, eu prontamente disse para o Eliezer, eu gostaria que um deles pudesse dar o testemunho. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de ouvir testemunhos assim marcantes, né? E então louvamos a Deus pela vinda e pela vida desses irmãos que certamente se tornam a nós uma prova real, né, do poder, da glória de Deus, né? Eu, quando ouço o testemunho desse aí, eu me lembro mais ou menos do Jonas, né? E a gente fala tanto sobre Jonas, o que ele passou lá no mar, né? Todo aquele... E deve ter sido uma coisa, acho que talvez até mais aterrorizante, né? Mas Deus estava o tempo todo, né, com Jonas, assim como eu creio que Deus estava o tempo todo também com David e com esses dois irmãos. Amém, amado? Quero abrir com vocês uma palavra que está em Tiago. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Versículo de número 14. Muitas vezes, a gente, quando fala para as pessoas de Jesus e fala sobre salvação, a gente fala isso, né? A oportunidade que se tem para aceitar a Cristo, se aceitar o Evangelho. E a gente não sabe o que será o nosso dia de amanhã, né? Você não sabe. Não sabe o que pode suceder amanhã. E a gente precisa sempre estar pronto para quando chegar o nosso momento. Então, sempre é oportuno, né, quando se nos oferece a oportunidade de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, entregando sua vida pelos nossos pecados e assim alcançarmos a garantia da salvação e da vida eterna. Eu não sei quanto tempo eu tenho, você não sabe quanto tempo você tem. A gente espera viver muitos anos, mas a gente não sabe, né? A vida nos reserva coisas muitas vezes inesperadas, né? Tiago, capítulo 5, versículo de número 14, diz assim: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, chame os pastores da igreja, ou a liderança da igreja. E estes orem ou façam oração sobre o enfermo, ungindo com óleo em nome do Senhor. 15. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito poder ou muito valor
pela sua eficácia, tem a oração, a súplica de um justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Eu quero falar, não sei se vai ser possível ser rápido, né? Mesmo porque esse assunto ele demanda talvez até um estudo bíblico. Só em cima desse texto que nós lemos, já daria para fazer um estudo a respeito da oração, né? Muitas coisas nós poderíamos falar sobre a oração, analisando só o texto que nós lemos, mas nos interessa, ou me interessa nesta noite, entretanto, justamente pela falta de tempo, né? Pelo menos identificarmos os pontos mais importantes da oração. Não qualquer oração, mas a oração da fé. Nem toda oração é feita com fé. Muitas vezes a oração ela é feita com vacilo, mas nós queremos falar sobre o valor da oração da fé. E esse assunto é um assunto que não tem dúvida nenhuma que tem sido muito negligenciado, a oração. Nós temos e encontramos tempo para tantas coisas, né? As nossas agendas estão ficando cada vez mais extensas. Antigamente a nossa agenda era uma agenda de 6 horas, depois uma agenda de 8 horas. Hoje tem agenda de 10 horas, 12 horas. Né? Tem gente que mal consegue dormir, envolvido com tantas coisas, né? E arruma tempo ainda para um lazer, arruma tempo ainda para um esporte. Né? Mas para a oração realmente falta tempo. E a oração, acho que é uma das coisas que a igreja tem que retomar, né? Esse aspecto da oração, da fé, com as suas consequências e os seus benefícios, porque muitas vezes nós perguntamos para as pessoas: você vai na igreja? Não, hoje eu não vou poder. Por quê? Porque eu estou com dor de cabeça. Isso é uma prova mais do que clara de que a igreja do Senhor tem negligenciado aquilo que a própria palavra de Deus fala sobre a oração da fé e sobre os benefícios e as consequências, né? Sobre aquilo que a Bíblia Sagrada ensina. Seguramente, algumas coisas a igreja precisa retomar e nós precisamos retomar, né, essa prática tão negligenciada nos nossos dias, que é a oração. Dentro desse texto que a gente lê, eu posso tirar pelo menos 3 pontos fundamentais, importantes. A primeira coisa é que a oração, justamente por ser a oração da fé, é assim que diz o versículo 15, e a oração da fé, né? Vai curar, vai salvar, vai operar ali no enfermo. Essa oração ela deve, evidentemente, ser mesclada com fé. E alguém disse: puxa, pastor, mas isso é uma coisa óbvia. Mas eu quero dizer para você que boa parte da oração que se faz com vacilo, né? Muitas vezes se ora vacilante. Mas, especialmente a pessoa que vai orar, porque o nosso contexto aqui de Tiago é um contexto de intercessão de alguém que está enfermo. A gente não pode esquecer o contexto da palavra, do texto que nós estamos lendo, né? Está alguém doente na igreja, né? Traga para a igreja, ou traga ao pastores, à liderança, muito embora nós saibamos que isso não significa que não existam pessoas, irmãos e irmãs na igreja que estejam em condição de orar com fé por alguém que está enfermo.
Mas quando a Bíblia recomenda que se traga a liderança, é porque se pressupõe, ou se pressupõe, que o líder, que o pastor, quem está à frente, é alguém que já está um pouco desenvolvido na fé, alguém que realmente tem uma experiência com Deus, né? E alguém que está em condição de orar, independentemente da gravidade da enfermidade. Mas o ideal é que haja por parte também daquele que vai receber a oração, fé. Essa deveria ser a regra. Tanto quem ora, ou por aquele que recebe a oração, ser imbuído de fé. Mas às vezes alguém vem à frente, né, contrariado muitas vezes, né, recebe um cutucão, né, da esposa, né, dá uma cutucada, vai lá na frente receber a oração. Daí o cara baixa a cabeça, né? Não acredito nessas coisas, mas lá está lá o pastor está lá, os diáconos estão lá, estão orando, vai lá receber a oração. Né? E o cara vem meio puxado, meio no laço, né, pela esposa. As esposas não têm essa persuasão de trazer o cara na frente, né? E eles vêm, né? Vem na frente e fica meio emburrado ali, né? Mas o pastor que vai orar, o diácono que vai orar, é alguém que está com o coração cheio de fé e com a plena certeza que Deus pode realizar. E muitas vezes a oração será atendida menos ou mesmo sem não ter havido fé por parte daquele que recebeu. Mas, no mínimo, né, a pessoa que vai orar é alguém que deve ter fé. Né? Coisa difícil é para um líder ou para alguém que é chamado para orar por outra pessoa e ele não crer que aquela enfermidade ou aquele problema possa ser solucionado da parte do Senhor. Pessoas que vêm à frente ou pessoas que recebem oração, muitas vezes, não no caso de vir à frente, mas pessoas que não podem manifestar fé e que vão receber oração, seriam também outras exceções, como, por exemplo, uma pessoa que está em coma. A pessoa não tem como manifestar fé, né? Mas aquele que vai orar, ele tem fé. Ele vai orar por um bebê. Chega alguém na igreja com um filho, com uma criança ardendo em febre, e o pastor vai orar e Deus tira a febre da criança ou a infecção que a criança tem. E até pessoas que oram por animais. Né? Eu uma vez vi um testemunho, muitos anos atrás, no Rio de Janeiro, de um pastor que conhecia alguém, ele falava de alguém que estava sendo evangelizado e já estava em Cristo e que resolveu orar pela sua vaquinha. A vaquinha parece-me que uma das únicas fontes de renda dele, e a vaquinha ficou com febre, o médico veterinário não deu muita... Ele chegou, Senhor, eu preciso, e orou pela vaquinha, e a vaquinha foi curada. Né? Então, nem sempre a pessoa que é alvo da oração, ela tem fé. Mas, via de regra, é claro, a oração, ela deve ser feita com fé. Tiago, ele chega ao ponto de falar sobre a necessidade de alguém ter de sabedoria. A própria carta de Tiago, quando fala sobre alguém que tem sabedoria, né? Você não tem sabedoria, você faça o seguinte, você peça a Deus, mas peça sem duvidar. É assim que diz Tiago, capítulo 1 e versículo de número 5. Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera ou impropera, e ser-lhe-á concedida. Versículo 6. Peça, porém, com fé. A fé, irmãos, é a regra. Né? A oração, ela tem que estar mesclada com fé. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Diz o versículo 7, não suponha esse homem que alguma coisa alcançará do Senhor. Ou seja, se ele não
manifestar ou pedir com fé. A gente sabe de alguns casos excepcionais, né, de orações que foram quase uma prova com Deus. Né? Pessoas que não criam em Deus, pessoas que não confiavam em Deus, e que alguém falou de Deus, do poder de Deus, e ele faz mais ou menos uma oração sem muito sentido. Ele fala com Deus, não crendo em Deus, mas ao mesmo tempo fala com Deus, dizendo: Deus, se tu és esse Deus, você já ouviu esse tipo de testemunho? Se o Senhor é esse Deus, se o Senhor tem esse poder, eu gostaria que o Senhor fizesse isso ou aquilo na minha vida. Eu conheço testemunho de pessoas que assim oraram a Deus. Ou seja, é uma oração totalmente destituída de fé. E Deus respondeu. Evidentemente é uma exceção, porque Deus tinha algo para fazer na vida daquela pessoa. Né? Então nós vemos as exceções, onde alguém ora a Deus. Né? E o valor dessa oração, ela se encontrará justamente pelo fato de estar imbuída de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Eu faço essa observação das exceções porque nós sabemos que Deus, ele é misericordioso e a sua graça é imensa. Né? A nossa expectativa e a expectativa de Deus é que a nossa situação de alguém que busca o Senhor em oração é de alguém que esteja com o coração cheio de fé. Jesus Cristo, quando ele diz em Mateus 21 e 22, que tudo aquilo que nós pedirmos, crendo, nós receberemos. Essa é o primeiro destaque que nós podemos dar para a oração. Muitas vezes nós oramos, muitas vezes nós nos dirigimos a Deus, mas no fundo, nos falta fé. Eu não sei se você já fez oração assim, né? E você até orar por alguém e você sentir no seu coração que aquela oração parece que não está tendo muito sentido, né? Você se sente vazio, você não se sente motivado, você não se sente dirigido, né? Se torna simplesmente um amontoado de palavras. O que nós devemos esperar para a nossa vida é que sejamos aquelas pessoas que tenhamos a fé necessária, né, e a ousadia de, independentemente de qual seja a situação ou a circunstância em que alguém se apresente, de nós nos levantarmos, se dirigidos por Deus, e nós orarmos e cremos que Deus vai agir. Oração com fé. Então esse é o primeiro ponto, o versículo 19. E a oração de fé. Em segundo lugar, a oração deve partir de um coração justo. Mas também há exceções. A pura graça de Deus, ela pode alcançar, responder a oração de alguém que tem uma vida totalmente metida dentro do pecado, envolvido com o pecado, com o crime, e que por um breve momento, quem sabe até num momento de arrependimento, ele se volta a Deus e Deus atender a oração daquela pessoa. Mas nós não podemos supor jamais que Deus atende a oração de pessoas alienadas a Deus. Nós não podemos pensar jamais em Deus atender a oração de pessoas que não querem ou não estão comprometidas em viverem segundo a palavra de Deus. Quando nós dissemos que a oração deve partir de um coração justo, nós estamos falando que a oração deve partir de um coração que ama e pratica a justiça, aquilo que é justo, aquilo que é reto. Mas, acima de tudo, a pessoa que vive de acordo com a vontade é a palavra de Deus. Eu posso ser uma pessoa correta em alguns aspectos da minha vida, mas muitas coisas que dizem respeito à vontade de Deus não me agradar. E eu me tornar alheio, alienado, e isso não serve para mim, eu estou bem assim, eu não preciso de Deus, né? Como que isso nem seria muito uma coisa condizente, alguém que acha que não precisa de Deus e num dado momento se volta para Deus orando a Deus, né? Então, quando a Bíblia fala, quando nós falamos que a oração deve partir de um coração justo, nós devemos ter em mente
que, via de regra, Deus não atende oração de pessoas não comprometidas com Ele. Não teria sentido Deus atender a oração de alguém que não se agrada de Deus, que não quer viver segundo Deus, que não tem comunhão com Deus. Talvez o exemplo mais claro de que Deus não ouve a oração de alguém não comprometido com Deus é aquele texto que a gente encontra em Isaías, no capítulo 1. E Isaías, ele é um livro onde Deus manifesta o seu desagrado pela maneira como a nação tinha vivido ou estava vivendo naqueles dias. E a nação, independentemente do seu estado de pecado que vivia, era composta por pessoas que oravam a Deus, que cultuavam a Deus, que ofereciam sacrifícios a Deus. E isso descontentava Deus. E Deus, lá em Isaías capítulo 1, no versículo 4, ele diz assim: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Voltaram para trás, quer dizer, se esqueceram de Deus. Então, alguém que durante muito tempo serviu a Deus, esteve na igreja, participou da igreja, mas num dado momento se desvia, se volta atrás, e vai viver o mundo, vai viver a vida que ele quer, mas de vez em quando ele vem na igreja. Na hora do apuro, na hora do aperto, ele vem pedir oração. Estou precisando de oração. Vem para a igreja, fica ali uma semana, 10 dias, aí alguma coisa acontece, se esquece. Quer dizer, ele quer buscar Deus, mas ele precisa, da ajuda de Deus, do socorro de Deus, que a sua oração seja atendida, mas o seu coração é um coração não inclinado para Deus. Israel estava nessa condição e Deus disse: vocês são uma nação pecaminosa, vocês são carregados de iniquidade. No versículo 15, Deus diz assim, por meio do profeta Isaías: portanto, quando vocês estendem as mãos, aqui o estender as mãos diz respeito à oração, é o símbolo de alguém que ora a Deus. Quando nós oramos a Deus, nós estendemos as mãos. Quando vocês estendem as mãos, eu escondo de vocês os meus olhos. E quando vocês multiplicam as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de iniquidade. Esse é o ensino geral da Bíblia. Deus, ele atende a oração do coração justo. Por isso que lá nós lemos, quando lemos ali o texto de Tiago, diz assim: muito poder tem na sua eficácia a oração de um justo. Não é uma oração. Alguém pode dizer, existe poder na oração? Existe. Mas a Bíblia fala especificamente que o poder está na oração do justo. Uma nação que praticava injustiça buscava a Deus e não recebia a atenção de Deus por causa da sua maldade. Então é como se Deus dissesse: vocês querem ter as orações de vocês atendidas? Vocês não querem mais estender as mãos e ver de mim os meus olhos virados? As minhas costas voltadas para vocês? Vocês querem? Então vocês façam o seguinte, versículo 16, de Isaías capítulo 1. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. E diz no versículo 17, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, sejam justos, façam aquilo que é justo e repreendei ao opressor. Deus, ele está dizendo: eu quero atender a oração de vocês. Eu quero responder à oração de vocês. Mas a vida de vocês não permite que eu assim faça. Tiago, o mesmo apóstolo que escreveu a carta que nós estamos lendo, essa carta, no capítulo de número 4, diz assim no versículo 3, falando sobre
a oração não respondida. Tiago, capítulo 4 e versículo 3 diz assim: vocês pedem e vocês não recebem. Primeiro, no versículo 2, ele diz assim: vocês cobiçam e vocês nada têm. Vocês matam, vocês têm inveja e vocês nada podem obter. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Vocês não têm nada porque vocês não oram, porque vocês não pedem. E vocês pedem e não recebem, ou seja, vocês não têm a resposta de Deus porque vocês pedem mal, para vocês esbanjarem nos vossos próprios prazeres. Então é a oração egoísta, né? Então alguém que ora a Deus quer tão somente a benesse de Deus, o benefício de Deus, mas ele não está com o coração voltado, inclinado para viver de uma maneira justa. Então Deus, evidentemente, não se agrada e Deus não pode atender esta oração. Pastor, mas eu sei de uma pessoa assim, 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 nessa condição. Irmãos, a misericórdia de Deus, a graça de Deus é algo muito difícil de se avaliar. Deus é Deus, né? O propósito que Deus tem em atender a oração de alguém que, segundo os nossos olhos, não merecia receber, isso está no plano de Deus. Mas isso é a exceção. O que a Bíblia ensina é que a oração deve ser uma prática mesclada com fé, tem que haver fé, e ela deve proceder de um coração justo. Por isso, mais uma vez, a necessidade de que alguém que está enfermo venha à igreja e a liderança da igreja, porque a gente está presumindo que a liderança, o escritor, Tiago, o autor, ele presume que os pastores da igreja e a liderança da igreja sejam pessoas que tenham fé e sejam pessoas que vivam uma vida justa. Então a oração de um justo tem valor e a oração de fé também tem o seu valor. Finalmente, eu gostaria de dizer que a oração ela deve estar submetida à vontade de Deus. Eu não poderia deixar de falar sobre oração e não tocar nesse assunto. A oração ela pode ser feita com muita fé, e ela pode partir de um coração muito justo e ela não ser atendida. Pastor, isso é heresia? Não, isso é verdade. É verdade. A oração ela tem que estar submetida à vontade de Deus. Eu posso pedir algo para Deus, eu tenho uma fé inabalável que Deus pode me dar. Eu sou alguém, supostamente, transformado pelo poder de Deus, Deus mudou a minha vida, meu coração, eu vivo uma vida justa em agradar a Deus. Então, a princípio, a minha oração poderia ser ouvida, mas existe ainda um porém. Precisa saber se o que eu estou orando é da vontade de Deus. Porque nem sempre aquilo que eu oro é a vontade de Deus. A Bíblia, ela nos mostra algumas orações que não foram atendidas. E eu diria, quem sabe, que essas orações que não foram atendidas, relatadas na palavra de Deus, talvez não sejam a sua grande maioria. Talvez a maioria seja de orações que foram atendidas. Mas existem orações que não serão atendidas, porque não é a vontade de Deus. Eu me lembro do Moisés. Moisés, talvez nós pudéssemos apresentá-lo como o homem que mais fiel foi a Deus, né? Mais dedicado a Deus. Moisés, ele teve uma experiência que acho que nem Paulo teve, né? De liderar um povo de algumas milhões de pessoas, povo rebelde, povo crica, murmurador, povo que se desviava, que voltava atrás. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Moisés sempre fez a vontade de Deus. Mas um dia Moisés derrapou. Como todo homem derrapa, ele também derrapou.
porque aquele povo, o povo de Israel, o irritava constantemente pelas suas, pelo seu pecado, pelo seu de questionarem Deus, de murmurarem, especialmente pela murmuração no deserto. Muitas vezes Deus se irou contra o povo e até Moisés se levantou intercedendo pelo povo. Mas chegou uma hora que Moisés se irritou. Faltou água. E aí Moisés disse para Deus, Deus disse, olha, você pega o cajado que você tem e você toca na rocha e vai sair água da rocha. O Moisés estava irado, imagino a que ponto, e ele dá 2 pancadas na rocha. Quando a gente estuda a passagem bíblica é essa. Ele não toca, ele não tocou. Ele pega com raiva, com ira, por causa do povo. Mas ele estava fazendo uma coisa que Deus mandou. Ele não podia descarregar naquilo que Deus havia mandado fazer por causa da ira, né? E ele fere, ele machuca, ele bate com raiva, com ira. E Deus disse, olha, Moisés, por que você fez isso? Você não vai entrar na terra prometida. Poucas pessoas sabem, e a gente só descobre isso no relato, lá em Deuteronômio. Moisés, ele insiste, depois de ter dito Deus para ele que ele não iria entrar, ele insiste e pede para entrar. Você sabe que Moisés pede para entrar? E Deus responde Moisés de uma forma muito interessante. Olha comigo lá, se você puder, em Deuteronômio capítulo 3, Deuteronômio 3, versículo 23. Deuteronômio, Moisés está passando um relato para a nação de Israel, o que foram os 40 anos no deserto. Ele começa a relatar, falar uma porção de coisa que aconteceu naqueles 40 anos, né, para que o povo se lembrasse, né, como Deus foi misericordioso em todo aquele trajeto e tal. E aí Moisés vai fazer uma oração. Ele fala que ele fez essa oração a Deus. Moisés, irmão, não sou eu, né? Não é sabe, o cara, Moisés era o cara, né? O homem que deu a sua vida, que pagou um preço altíssimo, e ele pediu uma coisa para Deus. E ele está dizendo lá para o povo de Israel o seguinte, olha, vocês se lembram? Naquele tempo eu implorei a graça ao Senhor dizendo, ele começa a falar para o povo, eu orei para Deus, eu disse, Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo, no caso ele, Moisés, a tua grandeza, a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Aí no versículo 25, eu te peço, Senhor, me deixa passar para o outro lado, atravessar o rio, né? Para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão. Esta boa região montanhosa. Na realidade, ele queria entrar junto com o povo, irmão. Esse era o desejo dele. Deus entendeu. Ele queria entrar junto com o povo. Porém, ele dizendo, naquele dia, o Senhor indignou-se muito contra mim. Por vossa causa. Quer dizer, vocês me irritaram e aí o Senhor se indignou contra mim. Por vossa causa. E aí ele não me ouviu, quer dizer, ele não atendeu a minha oração. Antes ele me disse, a resposta que Deus dá para Moisés, basta, não me fale mais nesse assunto. Foi a resposta de Deus. Irmãos, trazendo nos nossos dias uma palavra dessa é difícil, né? Um homem de fé, um coração justo, mas ele estava orando em cima daquilo que Deus já havia dito que não iria fazer. Você não vai entrar. Tinha sido determinado por Deus. Né? Puxa, mas Deus é tão misericordioso, pastor. Não dá para entender uma palavra dessa, irmãos. A gente não tem que entender Deus, a gente tem que obedecer a Deus. Né? E Moisés, ele teve a humildade, né? Pediu mais um pouquinho, mas aí a palavra final foi assim, Moisés, chega, não se toca mais nesse assunto. Tu não vais entrar. Eu vou permitir o seguinte, depois ele fala, tu vai subir no monte, vou dar uma colher de chá para ti. E lá de cima tu vais ver a terra, mas não vais entrar. É assim que ele fala. Dá ordem a Josué e anima ele, fortalece,
Porque ele sim vai passar adiante deste povo e fará possuir a terra que tu apenas verás. Né? Então, tu não vais entrar. Tu não vai receber essa chance. Tem gente que acha que a oração dele foi ouvida. Não. Eu entendo claramente que Moisés queria. Puxa vida, imagine você, uma promessa queria se cumprir agora, faltava poucos meses ou poucos dias para se cumprir. Ele, 40 anos esperando, disse, puxa, Senhor, eu quero entrar junto, eu quero ver essa terra. Disse, não, você não vai. Não toca mais nesse assunto, não se fala mais nisso. Né? Então são situações que a gente não pode desprezar, porque muitas vezes você tem fé, né? E talvez até você vai ser acusado de não ter fé, porque você orou e você de repente não recebeu como você esperava. Mas existem tantas coisas por trás, né, que você não consegue imaginar, que possa estar concorrendo para que aquilo que você esteja pedindo você não lhe seja concedido, muito embora você tenha fé e muito embora você seja uma pessoa justa. O apóstolo Paulo teve um grande privilégio, né? Ele primeiro diz que não era ele, que ele conhecia alguém, mas depois fica claro que é ele, né? Que é ele. E Deus diz assim, pega ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, e é levado ao terceiro céu. E Paulo vê coisas e ouve palavras que simplesmente não podiam ser expressadas. A glória que ele viu. Ele teve essa experiência. E aí, diz ele, o próprio apóstolo Paulo, que para que ele não se ensoberbecesse com essas revelações, que muitas vezes acontece isso na igreja, né? Alguém que é usado ou tem uma experiência, né, com Deus, começa a se tornar de repente um ídolo, começa a se tornar aí um ícone dentro da igreja e ele já passa a meio que ocupar e brilhar mais do que Jesus na igreja. Então, ele disse, para que eu não me ensoberbecesse, Deus mandou um espinho, um mensageiro. Que palavra pesada, irmão. Ele diz que ele mandou um mensageiro de Satanás para me esbofetear, um espinho na carne, para que eu não ensoberbecesse. A respeito do qual eu já orei 3 vezes. Você acha que Paulo tinha fé na sua oração para que Deus o atendesse? É claro que Paulo tinha essa fé. Você acha que Paulo tinha um coração justo? Claro que ele tinha um coração justo. Ele era uma pessoa justa. Ele amava a justiça, ele odiava o pecado. Mas 3 vezes ele orou. E o Senhor disse, não. Jesus ainda dá uma explicação para ele. Olha, Paulo, é o seguinte, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ainda deu uma justificativa para ele. Tanto é que Paulo depois se gloria nas próprias fraquezas. Por isso me gloriarei nas minhas fraquezas, diz ele. Mas ele podia ter dito, não, a minha graça te basta. É o texto que a gente conhece, né? E a gente canta, a gente prega sobre a graça do Senhor é melhor do que a vida, a graça do Senhor nos basta. Mas Paulo pediu e a resposta do Senhor foi não. Eu podia falar de tanta coisa, de pessoas que pediram a Deus, queriam fazer algo para Deus e a resposta de Deus foi não. Imagine Davi, o grande rei, querer fazer um grande templo para Deus. Davi disse para Natã, eu vivo aqui nesse palácio, essa casa linda, né, esse meu palácio aqui, e a arca de Deus está guardada dentro de uma tenda com pele de bicho. Eu vou fazer um palácio para Deus, um templo para Deus. E o Natã disse, vai que é tua, Tafarel. Estás com tudo, é contigo mesmo, não tem. Tu acha que vai ter dúvida alguma que Deus quer? Deus disse, não. Quem vai fazer o templo vai ser o teu filho, Salomão. Você não vai fazer. Mas ora essa. E você, quando lê a Bíblia, você entende que Deus elogiou a motivação de Davi. Era um propósito puro. Mas não era a vontade de Deus. Então, a oração de fé, ela tem que ter esses 3 aspectos. Normalmente, a gente foca só o primeiro.
independentemente da vida. Eu nem sei como que uma pessoa alienada de Deus, separada de Deus, rebelde, que não quer viver a palavra de Deus, eu não sei como é que uma pessoa dessa possa manifestar a fé que agrada a Deus. É difícil entender. Mas alguém até pode dizer que o que importa é a fé. A fé é que vai gerar, né? E muitas vezes a gente até incorre naquele erro da chamada oração forte. Você já viu a oração forte? Vamos fazer uma oração forte. Eu não entendo o que é uma oração forte, né? Eu entendo o que é um Deus forte que atende a oração, né? Porque muitas vezes a oração ela é mistificada, né? Muitas vezes coloca-se a oração à parte de Deus. Você talvez não vai entender o que eu quero dizer. Como se Deus fosse um mero espectador, olhando a nossa fé, ouvindo a nossa oração e esperando a oração por si só o agir. Então, isso é a mistificação da oração. A oração são palavras que a gente dirige a Deus, com o coração cheio de fé nesse Deus, com o coração que agrada a Deus, crendo que Deus vai atender. Mas quem vai operar não é a oração, quem vai operar é Deus. O mover é de Deus, o mover não é da oração. Eu devo orar. Deve ser uma prática na minha vida, na sua vida. Eu devo crer que Deus atende a oração, mas acima de tudo deve estar Deus, especialmente a vontade de Deus. Quando nós dissemos lá, eu não sei se você percebeu a ênfase que eu dei no versículo 15 do texto que nós lemos, ele diz assim, a oração da fé, no caso aqui, essa salvar aqui é curar, né? Vai curar o enfermo, e o Senhor levantará. Bom, pastor, qual é a novidade? Não, porque às vezes as pessoas veem assim, né? O agir todo é de Deus, irmão. Deus nunca é eliminado. Então, como é que Deus vai agir? Como é que Deus vai mover? Como é que Deus vai realizar se aquilo não é de acordo com a sua vontade? Dá para entender um Deus que faça algo contra a sua vontade? Não. Nós jamais podemos imaginar isso, né? Então, esse agir é de Deus. O poder não é, em outras palavras, o poder não é da oração. O poder é de Deus. Nós falamos poder da oração por uma força de expressão. Mas isso é perigoso porque alguém pode olhar mais para a oração do que o próprio Deus. Alguém pode olhar mais para a fé do que o próprio doador da fé. E eu torno a dizer, Deus, ele não é um mero espectador. E muitas vezes as pessoas assim veem. É contigo agora. Eu estou aqui só olhando, só para ver a tua fé. Agora é contigo. Você já ouviu o testemunho assim? Puxa, Senhor, ajuda. Não, não é eu. Agora eu já fiz. Agora é contigo. É com a tua fé, né? Como se isso fosse uma coisa à parte de Deus. Eu tenho um entendimento, e abro um parêntese, que é o meu entendimento. Eu vejo dessa forma, né? Deus não como um mero espectador, olhando e ver as coisas acontecendo. Eu vejo desde o princípio Deus agindo. Desde o princípio. Então Deus gera em meu coração a motivação para eu orar. Oração dirigida por Deus, motivada por Deus. Você está em algum lugar e você sente, ore por aquela pessoa. Vá para aquela pessoa e diga isso, né? Existem pessoas aqui dentro que sabem e entendem perfeitamente o que estou dizendo, né? Ore. Puxa, mas Senhor, aqui nesse lugar aqui? Não, é aqui mesmo, né? E o mesmo Deus que gera em meu coração a iniciativa de orar é o mesmo Deus que gera a fé necessária para eu crer que Ele me responda. Porque, irmão, fé não é uma coisa que se acha na rua. Fé não é uma coisa que se compra no mercado. Fé é uma coisa que se recebe de Deus. Fé não é uma coisa que eu desenvolvo dentro de mim. Eu vou desenvolver aqui uma fé. Eu vou produzir aqui uma fé. E Deus, mas tu não tem fé. Não, a fé vem de Deus. Então Deus gera em mim a decisão de orar. Deus gera em mim a fé necessária neste coração que Ele já regenerou. E que é um coração justo. E Ele mesmo está pronto para agir. Isso é orar
segundo a vontade de Deus. Muitas vezes, claro, eu vou poder orar e eu não estar alinhado com a vontade de Deus. Por isso, talvez uma das maneiras mais evidentes de nós entendermos e percebemos a nossa comunhão com Deus é quando as nossas orações manifestarem exatamente o coração de Deus. Aquilo que eu estou orando é algo a respeito que Deus quer fazer para mim ou para outra pessoa. Muito embora eu possa, às vezes, até me equivocar. Mas a Bíblia diz que eu devo me submeter, eu devo me humilhar debaixo da potente mão de Deus para que em tempo oportuno ele me exalte, ou ela me exalte, a mão de Deus. Muitas vezes eu oro e a oração ela não vem na mesma hora. Essa é outra situação. Quando eu digo para você que o tema demandaria um estudo, certamente pode crer no que eu estou falando. Às vezes a gente ora e Deus pode nos dar 3 respostas. Pode dar a resposta que deu para Moisés e para Paulo, quando ele diz não. A resposta de Deus pode ser o seu imediato agir, ele dizendo, eu estou fazendo, ou a resposta de Deus pode ser, espere. E muitas vezes nós não sabemos esperar. E a nossa oração, muito embora seja uma oração imbuída de fé, por algum tempo depois ela se esmorece. E ela não mais entra, ela não mais se torna ativa. Nós seguramente temos que retomar, muitos de nós. Quando eu falo nós, eu estou falando, eu sei que existem pessoas que oram constantemente pelas pessoas, pelos seus filhos, pela igreja, creem, recebem resposta. Eu não sei se você tem, um diário de orações. Não sei quantas pessoas, não sei se alguém aqui tem diário de orações respondidas. Alguém tem aqui na igreja? Uma pessoa nós temos aqui, 2 pessoas. Nem todos têm. Eu tenho no meu computador orações respondidas de 20 anos para cá. Orações que Deus atendeu. O contexto de Tiago é um contexto de enfermidade física. Eu não sei se você percebe. O contexto ali do texto que nós lemos é de enfermidade física. Existe algum doente na igreja, é isso que ele está dizendo. Mas a fé ela tem que se estender a outras situações, por isso que ele fala em Elias. Lá no versículo 17, que nós não lemos, mas está no mesmo texto. Por que ele fala em Elias? Elias é outra situação, não é enfermidade. Aí a oração de Elias interfere no clima. Para de chover. Agora, há poucos dias atrás, eu acho que já falei na igreja, bem próximo do casamento da Ana Júlia, estava um dilema lá na casa da Ana Júlia, da minha neta, porque ela ia casar ao ar livre. E nós estávamos com uma previsão de vento forte até o sábado, se não me engano. O sábado era vento forte. E ela chegou lá triste, lá em casa, ela e o Mateus, acho que uns 3 dias antes do casamento, ela se está um problema lá, porque a mãe e o pai querem que a gente coloque tenda por causa do vento, a previsão é muito vento, e eu não gostaria de botar a tenda porque vai roubar lá a paisagem lá do evento. Nós fizemos foi feito o casamento num gramado, na frente de um condomínio, até onde o Dani mora lá, um lugar bonito, e assim, na frente o mar, mais o local excelente. Mas se fosse botar uma tenda, ia ter que botar aquelas coisas de plástico lateral, ia para não deixar o vento passar. E ela estava bem triste, eu vi que ela estava bem triste. Puxa, eu não vou fazer isso, não, eu vou acabar com a beleza do evento. E eu sei que ela foi embora no outro dia de manhã, ela foi acho que numa quinta-feira. Na sexta-feira, eu peguei o meu celular, gravei para ela e disse, filha, fica tranquila, eu vou orar. Eu senti essa direção de orar. Via a preocupação dela, eu vou orar para que Deus acalme. Eu digo isso diante da igreja, Deus está ouvindo o que eu estou falando, Ele sabe que eu estou falando a verdade. Eu vou orar. E vou pedir para Deus parar o vento, até o horário do casamento que não tenha vento.
E aí eu disse para ela, faz o seguinte, pede para promotor lá do casamento, dá um recado para as mulheres, levar uma roupinha mais quente, e vão preparada, porque vai ter vento, e nós olhamos na previsão, era vento realmente, né? E eu orei, era sexta-feira, 9 horas da manhã. Quando eu cheguei na janela da minha sala, irmão, mas as árvores dobravam de um jeito, era um vento nordestão, mas uma coisa de... Eu disse, meu Senhor. Chegou no sábado de manhã, o vento começou a diminuir, mas a previsão era até final da tarde, ainda vento forte, rajada. E quando chegou no momento de iniciarmos o casamento, quem estava presente viu o que foi, né, o que Deus nos proporcionou, né? Então, a nossa fé, ela não alcança somente as coisas que Tiago nos apresenta ali no caso de enfermidades. Nós vivemos um tempo, infelizmente, que as pessoas não vêm para a igreja. Não sei se eu falei no início aqui, né? Muitas vezes, poxa, por que você não foi na igreja? Estava com uma dorzinha de cabeça, pastor, né? O irmão vem para a igreja? Não, mas eu estou com um mal-estar. E essa é a prova maior do que nós abandonamos, né? Essa fé, né? De que a oração da fé tem esse poder, né? Eu não estou aqui desestimulando os irmãos a serem imprudentes, não é nada disso, mas eu tenho certeza que nós precisamos retomar esse aspecto maravilhoso, né? E sabendo que a oração ela tem que estar mesclada com fé. A oração ela tem que partir de um coração justo. E a oração, acima de tudo, ela tem que estar submetida à vontade de Deus. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem naquilo que Ele está colocando na tua vida, né? E eu posso orar com uma fé tremenda, eu posso ter um coração voltado a Deus e Deus não atender, porque existe um propósito maior na vida daquela pessoa, assim como foi no caso de Paulo. No caso de Paulo, era não permitir que ele ensoberbecesse. Somos tratados, muitas vezes, nas nossas mazelas. Nos humanizamos, ou Deus nos humaniza mais nos nossos problemas. Deus nos torna mais pacientes nas lutas que atravessamos. Nós queremos a luta para agora, nós queremos a resposta para agora. Tem que ser para já, né? E alguém pode dizer, puxa vida, o meu pastor não tem fé, porque quando ele ora, a minha resposta não vem, né? E deveria vir. E muitas vezes o que acontece é que o tempo ainda tem que passar, porque coisas ainda Deus há de fazer por intermédio daquela situação a respeito do que nós estamos orando. Sem nos estar faltando fé, sem estar nos faltando uma vida justa, mas pode estar faltando a nós a submissão à sua vontade. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Falamos sobre oração, vamos praticar, né, irmão? Teve um dia aqui na igreja, não sei qual foi o dia, eu estava pregando aqui, acho que foi num domingo, né? Eu estava pregando aqui e eu senti uma dor, o irmão se lembra, eu senti uma dor na coluna, mas não era lombar não era ciático, era uma dor bem esquisita, que eu nunca tive na minha vida, mas em cima. E eu já estava tratando já a metástase no peritônio, e aí estava, né, naquele processo, sabendo que podia acontecer, e aí, claro, veio uma dor na coluna, e a dor veio em cima, mas latejava, né? A dor de ciático, não sei se você sabe, ela é diferente, né? Você fica sentado muito tempo, se levanta, dá aquela travada, você fica um pouco em pé, dá uns 3, 4, 5 passos, daqui a pouco não tem mais nada, pode andar 10 quilômetros, né? Eu não, latejava muito, era uma coisa diferente. E eu estava, não sei sobre o que nós estávamos falando naquela noite, eu acho que não era sobre oração. E eu disse assim, os irmãos vão me dar licença, mas eu vou sentar aqui, vou chamar os obreiros para estarem orando por vocês, mas eu não tenho condições aqui de ficar muito tempo em pé. E aí fiquei ali no terceiro banco, aí o irmão Tutuí pegou o violão, o pastor Daniel pegou o microfone, o pastor Daniel disse assim, quem está doente, quem está sentindo alguma dor aí, né?
quer vir à frente, né? Daí eu disse, puxa, um recado desse não tem como eu agora ficar sentado. Eu sou o pastor da igreja, né? Eu tenho que ir lá. E eu fui o primeiro. Não sei se os irmãos se lembram disso. Eu fui o primeiro, vim aqui na frente para receber a oração. O pastor. Né? E aí oraram por mim. Né? Depois eu estava conversando ali com, acho que era com o Ney, estava conversando, tipo 10 minutos depois de terminada aqui a oração. E eu estou ali conversando com o Ney, daqui a pouco eu... Cadê a dor? E a dor saiu. Né? Mas eu sou um cara muito, não incrédulo, irmão, eu sou um cara muito pé no chão, assim, sabe? Eu não vejo nenhum problema em a gente certificar da cura, né? Eu não falei nem para ele. E eu fui para casa, a minha esposa estava em casa, não veio ao culto. A irmã Thay se lembra que eu cheguei aqui todo torto da dor na coluna. E eu cheguei em casa, ela já tinha falado com a nossa oncologista, e com um remédio para me tomar. Eu disse, eu não vou tomar remédio. E ela ficou braba comigo, né? Mas estava nervosa, né? E eu disse, não vou tomar porque eu estou sem dor. E ela viu que eu estava com dor o dia todo. Vamos esperar até amanhã. Chegou no outro dia de manhã, eu acordei sem dor. Eu estava na cozinha, ela disse, como é que tá? Sem dor. E passou segunda, passou terça, passou quarta, passou quinta, virou a semana sem dor. E depois de, acho que 3 semanas, eu dei o testemunho. Então, Deus opera assim. Deus tocou no coração do pastor para chamar à frente, mas muitas vezes nos falta fé. E eu fui o primeiro, irmão, a vir à frente. Não tem problema nenhum de ser o pastor da igreja. Não há nenhum problema. Se eu preciso da oração, eu vou à frente. E eu tenho sido alvo da oração de muitos irmãos. Os irmãos sabem tudo pelo que a gente tem passado, a gente tem vivido, e a gente entende que Deus, Ele é poderoso. Amém? Eu gostaria de orar nessa noite, juntamente com o pastor Daniel, com os diáconos, pelas pessoas que creram nessa palavra, que aceitaram essa palavra no coração. Evidentemente, se você tem uma necessidade, se você está com dor, se você está enfermo, se você está aflito, se você está com um problema na sua casa, na sua família, se você está com um problema profissional, se você está com um problema de saúde, não interessa. Eu gostaria de, nesta noite, em cima da palavra de Deus que nós pregamos, estar orando por você. E diante da igreja, dizer em alto e bom som ao nosso Deus que está aqui, que nós nos submetemos à sua vontade. Deus conhece a fé que Ele tem colocado em nosso coração. Mas nós não somos um Deus que coloca Deus na parede. Nós não somos um povo, nós não somos pessoas que colocamos e espremos Deus na parede. Não. Nós queremos que Deus age livremente na sua vontade. E Deus pode fazer algo na sua vida nesta noite. Eu não sei se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Você viu o testemunho daquele moço? Ele poderia ter se perdido naquele naufrágio. Deus deu a chance a ele dele se voltar para Cristo. Aceitou Jesus Cristo como Senhor e o salvou no seu naufrágio. Você talvez nunca tenha feito essa oração. Senhor, eu aceito a Ti, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida, de tal maneira que se hoje eu partir, eu parto salvo para a eternidade. Venha à frente, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos estar orando. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar
essa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços em teus braços é o meu descanso.
em teus braços é o meu. Cantamos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Espírito Santo de Deus, nós queremos te entregar o nosso coração, nossa vida, nosso ser. Obrigado, Deus, por estar aqui diante do Senhor, diante dos irmãos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo testemunho que nós ouvimos. Nós fomos edificados, nós fomos firmados, Deus, naquilo que o Senhor tem feito em nós. E eu quero te agradecer, Jesus. Eu oro com muito temor, mas existe gratidão no nosso coração por aquilo que o Senhor não está fazendo, Deus. Obrigado, Deus, porque tu não faz tudo aquilo que eu peço. Obrigado porque tu não respondes todas as nossas orações. Obrigado, Senhor, pelos teus nãos. Obrigado pelo teu silêncio, Deus. Sempre, Deus, sempre nós aprendemos. Sempre que o Senhor tem um não, é porque, na verdade, tu estás querendo nos dar algo superior àquilo que nós desejamos. Moisés não entrou na terra prometida porque o Senhor tinha uma terra melhor para ele. O espinho não foi tirado de Paulo, eu entendo assim, Senhor, porque a tua graça é melhor do que a vida. A tua graça é como um oceano. Se estamos com sede, Deus, tudo que nós queremos é um copo de água, mas o Senhor tem um manancial de águas vivas, preparado para todos aqueles que confiam em Ti. Nós te entronizamos e te louvamos e te agradecemos. Nós queremos orar em nome de Jesus. Não somente nos leve em paz e em segurança, mas que o Senhor toque em cada coração nessa noite, Pai. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, e graças a Deus. Meu querido, vá na paz, que Deus te abençoe, uma boa semana em nome de Jesus, dá um beijo no seu irmão, amém, que Deus te abençoe, uma boa semana, glória a Deus.